Pessoal, então, vamos lá. Dando continuidade, nós vimos que assim, quando você desenha a probabilidade, né, mostra a probabilidade de cada elemento, você faz uma conta específica. Isso que você vê é a distribuição de probabilidade. Nós temos alguns padrões de probabilidade, alguns padrões de eventos que têm algumas distribuições de probabilidade. Isso nos permite nos generalizar alguns problemas. Então, algumas distribuições, distribuição binomial de probabilidade, distribuição hipergeométrica, distribuição de Poisson, isso tudo são distribuições de variáveis discretas. Elas apresentam algumas características em comum. Então, vamos por assim, você está vendo um problema. Quando você perceber que esse problema se encaixa num tipo de distribuição, você não precisa voltar no raciocínio de probabilidade e ficar pensando sobre aquele evento. Você pode direto generalizar essa distribuição de probabilidade e calcular, tá? Então ela te facilita isso e também te permite você fazer algumas especulações que você já sabe só devido à distribuição. Então é por isso que a gente está estudando isso, tá? Então, a distribuição mais comum, ou mais utilizada para nós, e ela é importante porque ela generaliza para uma distribuição contínua, é a distribuição binomial. Quando que eu sei se um experimento ele vai seguir a distribuição binomial? Quando ele tiver essas características. Então, primeiro a gente tem um tipo de experimento que chama experimento de Bernoulli. O que é o experimento de Bernoulli? É quando você tem dois resultados possíveis. Então vamos olhar a nossa peça lá. Você tem uma peça. Qual que é o resultado possível dessa peça? Uma única peça. Ela pode ter defeito ou não ter defeito, tá? De forma geral, a gente chama isso de sucesso ou fracasso. Não quer dizer que o sentido de sucesso ou fracasso tem a ver com assim, eu encontrei a característica que eu estava procurando ou não. Então vamos usar esse exemplo. Eu tenho uma peça. Se eu estiver estudando a quantidade de defeitos, quem que vai ser o meu sucesso? O defeito. E o fracasso é o não defeito, tá? Você também pode pensar o contrário. Olha, eu estou estudando a peça e eu quero saber quantas peças não tiveram defeito. Então, meu sucesso é o não defeito e o fracasso é o defeito, tá? Isso tem a ver com que característica eu quero encontrar na população. Se eu estou olhando que eu quero encontrar os defeitos, o sucesso vai ser encontrar os defeitos. O fracasso vai ser o contrário disso. Se eu estiver olhando a quantidade de peças sem defeito, o meu sucesso são a quantidade de não defeitos e os fracassos defeitos, entenderam? É a relação de que eu estou observando, tá? Então ele tem dois resultados possíveis. Esse é um exemplo. Estou olhando uma peça, quero ver se a característica dela é ter defeito ou não. Estou olhando uma distribuição de alunos e quero ver quem são os alunos do sexo masculino. Então o meu sucesso é ser do sexo masculino, o fracasso é o não masculino. E aí poderia ser o feminino, ou ao contrário, tá? Então é desse jeito que a gente pensa. Então cada evento, ele tem só dois resultados possíveis, tá? Aqui tem a parte importante, a probabilidade de sucesso não se modifica a cada ensaio. E a probabilidade do fracasso é ao contrário do sucesso, é 1 menos P. O que ele está falando? Vamos por assim, usar o nosso exemplo das peças lá. Eu fui lá e peguei uma peça. Essa peça tem a probabilidade de ter defeito, que é o meu sucesso, P. Se eu for lá e pegar outra peça, fizer outro ensaio, a probabilidade de sucesso modifica? Não, a probabilidade da próxima peça continua sendo P, não altera a probabilidade, tá? Então a probabilidade dos eventos, eles não se influenciam, ou seja, os ensaios são independentes. Então se eu pego uma peça, ela tem uma probabilidade P. Se eu pego duas peças, a primeira peça tem probabilidade P, a segunda peça também tem probabilidade P. Não se altera a probabilidade de sucesso, tá? Isso é uma característica importante, ou seja, os ensaios são independentes. Quantas vezes eu repetir esse ensaio, todas as vezes eles vão ser independentes, tá? Então, o experimento de Bernoulli é uma única peça, é uma única observação, tá? Quando você faz uma sequência de N ensaios, quando você tira várias vezes peças, aí você tem uma distribuição binomial.
Então, uma distribuição binomial são vários ensaios, várias repetições de um experimento de Bernoulli. Tá? Vamos voltar ao exemplo aqui. Lembra quando a gente resolveu as listas de exercícios? Os primeiros dois, no primeiro, era contar quantas... Eu não lembro, mas vamos por... Não, era a letra A e a letra B. Um era contar quantas pessoas tinham máquina e o outro era... Tem ou não? Eu não lembro, mas vamos usar um exemplo aí. Então vamos supor que eu peguei uma quantidade de pessoas e eu quero ver se a pessoa tem máquina de lavar ou não em casa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando aquela pessoa e aquela pessoa pode ter ou não ter máquina. Então, sucesso, ter máquina, fracasso, não ter máquina. Uma pessoa, se eu fui lá e entrevistei uma pessoa, ela tem uma chance de ter máquina. E eu fui lá e entrevistei outra pessoa, a probabilidade dessa segunda pessoa foi influenciada pela primeira? Não. A primeira pessoa e a segunda pessoa, elas têm influência de ter máquina uma da outra? Não, são independentes. Então, cada pessoa, cada observação de uma pessoa é um experimento de Bernoulli. Quando eu pego 10 pessoas, eu tenho uma distribuição binomial. Então, eu tenho 10 ensaios de pessoas, 10 ensaios de binomial, 10 ensaios de Bernoulli. Saiu aí? Ficou claro isso? Cada indivíduo é um experimento de Bernoulli se ele tem uma probabilidade de sucesso ou fracasso. Tá? Cada indivíduo tem que ser independente do outro. Tá? E a probabilidade entre eles não modifica. Se eu faço várias vezes isso, eu tenho uma distribuição binomial. Tá? Se eu encaixo nesse padrão, a função probabilidade da distribuição binomial é dada dessa forma. É dada nx a x, isso aqui é combinação, tá? Combinação matemática, nx a x vezes p elevado a x vezes 1 menos p elevado a n menos x, onde n é o número de ensaios, é o número de repetições, p é a probabilidade de sucesso, x é o valor que a variável pode assumir, tá? E essa parte da combinação é dada como n fatorial dividido por x fatorial dividido por n menos x fatorial. O que é isso? É aquela conta que a gente fez no exercício 2 da prova. Se eu for tirar 4 peças e eu for ver quantas peças tem defeito, vamos lá. Tirar 4 peças. O que é o 4? O número de ensaios. Cada peça ela pode ter ou não ter defeito. A probabilidade de ter defeito, 0,05. A probabilidade de não ter defeito, 0,95. Tá? E a probabilidade de uma influencia na outra. Então, quando você faz essa conta aqui, ó, 0,95 elevado a quantas peças você quer que não tenham defeito? 0, ou seja, 0,95 elevado a 5, a 4. Né? Vamos fazer essa conta porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem isso. Ó, vamos ter a probabilidade de não ter nenhum defeito. Quantos ensaios eu vou fazer? 4. Combinados a x. X que eu quero é o 0. Qual que é a probabilidade de sucesso? Sucesso, se eu estou olhando, é a quantidade de defeitos. Então, 0,05 elevado ao x, assumir esse valor, elevado a 0, vezes 1 menos 0,05 elevado a 4 menos 0. Então, o exercício da prova lá, tá? Vou tirar 4 peças, a probabilidade de ter defeito é 0,5. Eu quero que o x assuma o 0, ou seja, não apresentar nenhum defeito. Quando você faz essa conta, isso aqui vai dar 4 fatorial sobre 0 fatorial sobre 4 menos 0 fatorial. Isso aqui, matematicamente, o número elevado a 0 é o quê? 1 menos 0,5 vai dar 0,95. 4 menos 0 elevado a 4. Esse cara aqui vai dar 0 fatorial é 1. Então, 4 fatorial dividido por 4 fatorial, 1. 1 vezes 1 vezes 0,95 elevado a 4. Que é aquela conta que a gente tinha feito. 0,95 vezes 0,95 vezes 0,95 vezes 0,95. Tá? Isso aqui daria f de x era igual a 0,8145. Como? Porque vocês precisavam daquele raciocínio, porque esse é um caso.
alguns casos você não pode generalizar assim. Você precisa entender aonde que você pode generalizar. Então você primeiro precisa entender isso aqui para depois cair aqui, tá? Então aqui vocês já perceberam. Isso aqui, ó, vai dar a quantidade de formas de organização que eu tenho. Isso aqui é quantidade de sucessos que eu tenho. Isso aqui é quantidade de fracassos que eu vou ter, elevado ao número de fracassos, tá? Isso vai te dar a distribuição de cada um desses dados, tá? Resolvam esse cara aqui então, rapidinho, só para vocês. Dá para ver ali, né? Resolva esse problema aí rapidinho, só para...